Certo, então eu vou começar com um exemplo. Como eu falei para vocês, as definições já foram mostradas na aula anterior. Então eu vou começar com uma letra A aqui, né? Vamos colocar assim. Letra A. E vou fazer a seguinte fração. Eu vou colocar até com cor diferente, certo? Para vocês ficarem bem atentos que existe uma divisão aí. Então aqui eu vou colocar 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 e vou colocar uma potência aqui. E no denominador eu vou colocar 1 sobre 2, só que o sinal aqui é de menos. 1 sobre 3. E eu também vou colocar uma potência aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com outra divisão, tá aqui, ó. Só que essa eu vou colocar o sinal de divisão mesmo. E vou colocar uma potência 5 sobre 4 aqui, ao quadrado. Pronto, eu quero resolver isso aqui. Observa os sinais de divisão, né? Em 1 eu coloquei a barra de divisão, tá vendo? Então isso significa que a gente vai ter que fazer tudo isso aqui primeiro. Tudo isso aqui, que eu vou circular de azul. A gente vai ter que fazer tudo isso aqui primeiro, para depois trabalhar com isso aqui, com essa outra divisão, né? Então primeiro vamos ter que trabalhar com esse primeiro tema. Agora tem que fazer o seguinte: você tem que resolver o que está em cima primeiro, depois resolver o que está embaixo, certo? Para encontrar as respostas, depois fazer a divisão e por fim a última divisão. Essa potência aqui pode ser feita direta, né? Agora essa daqui não pode ser feita direta porque dentro do parêntese você tem o sinal de mais no numerador e no denominador você tem o sinal de menos, certo? Então você tem que resolver essas duas coisas primeiro para depois elevar a potência. Então eu vou fazer assim. Como é forma de uma revisão geral, eu vou fazer no passo a passo, certo? Eu vou começar fazendo a soma 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Ok? Vamos fazer essa soma aqui primeiro, que é o que está no parêntese de cima, né? Vamos lá. A gente tem que lembrar que é um denominador comum. O denominador comum, como eu falei para vocês, ó, aqui é um 2 e aqui é um 3, são dois números primos. O denominador comum vai ser a multiplicação deles dois. 2 vezes 3. 6. Aí o que é que faz com esse 6? Divide pelo de baixo, não é verdade? Vamos lá, vamos fazer compassadamente. Divide pelo de baixo, caso vocês tenham esquecido. E o resultado multiplica pelo de cima. Bem compassadamente. 6 dividido para 2, certo? 6 dividido para 2 vai dar 3. E 3 vezes o 1 de cima vai dar 3. O sinal é de mais, então mais. Agora, com esse outro termo aqui, divide pelo de baixo. E o resultado multiplica pelo de cima. Vezes. Então, 6 dividido para 3 vai dar 2. E 2 vezes o 1 de cima vai te dar 2. Então, tá aqui. Esse eu fiz bem devagarzinho. Isso vai te dar 9 sobre 6. Poxa, perdão, me atrapalhei. Vai dar 5, né?
sobre 6. Certo? Então, eu vou deixar essas setas para vocês relembrarem. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí a gente tem, na parte do... Essa é a parte do numerador, ok? Então, na parte do numerador, eu já posso escrever assim. Vamos lá, eu vou escrever aqui. Como eu já resolvi, encontrei a resposta é 5 sobre 6 elevado ao quadrado, né? Esse foi o de cima, vamos fazer o de baixo. O de baixo é 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Denominador comum a gente já sabe, porque é o mesmo, né? 6. Aí novamente, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Só que agora, ao invés de ser mais, vai ser menos. Então vai ficar 3 menos 2, certo? 3 menos 2. E 3 menos 2 é 1, né? 1 sobre 6. Novamente, divide pelo de baixo. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1 é 3. Sinal agora é de menos, então repete. 6 dividido para 3 é 2. E 2 vezes 1 é 2. 3 menos 2, 1. Denominador você só repete. Onde vai ficar esse? Esse vai ficar aqui, ó, na parte de baixo, né? 1 sobre 6 elevado ao quadrado, dividido, não pode esquecer dos termos que estão na frente. Aí você tem a potência, né? Ó. Você tem a potência 5 sobre 4 elevado ao quadrado. Eu vou fazer também essa potência compassadamente. 5, a potência é 5 sobre 4 elevado ao quadrado. Isso significa que vai ficar 5 sobre 4 vezes 5 sobre 4. E isso vai dar 25, que é o 5 vezes o 5. E 16, que é o 4 vezes o 4. Então, isso aqui, certo? Essa potência aqui deu esse resultado aqui. Aí você trabalha com esse resultado agora. 25 sobre 16. Beleza. O que é que tem que fazer ainda? Ora, temos que fazer calcular essas duas potências, né? 5 sobre 6 aqui e 1 sobre 6 aqui. Ao quadrado e ao quadrado. Vamos fazer. Isso aqui vai ficar assim. Vai ficar 5 sobre 6 ao quadrado. E isso é 5 sobre 6 vezes 5 sobre 6. A resposta é 25 novamente sobre 36. Ó, apareceu 25 aqui e 25 aqui. Ó. Será que vai ter cancelamento? Só saberemos lá na frente. 1 sobre 6 ao quadrado, que é 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Isso é 1 sobre 36. Ok? Pronto, resolvi, né? Resolvi as potências, que são essa daqui e essa daqui. Eu estou fazendo todas as contas separadas bem direitinho para vocês irem revisando. Agora substitui, né? Você substitui aqui, ó. Então fica aqui igual. No lugar da potência coloca as frações. Então, a nossa fração de cima é 25 sobre 36 e a de baixo é 1 sobre 36 dividido para 25 sobre 16. Olha aí. Aí agora sim, tá quase finalizando. Eu só tenho que fazer essa divisão e essa daqui. Então eu só tenho que fazer duas divisões. Agora, para fazer as divisões, a gente só tem que obedecer, né? Aquela regra de divisão.
O que é que diz a regra de divisão? Ora, repete a primeira do jeito que ela está. 25 sobre 36. E multiplica pelo inverso da segunda. A segunda, né, 1 sobre 36, então fica 36 sobre 1, né? E não esquece desse resto aqui, ó, dividido por 25 sobre 16. Tem um cancelamento, né? Acho que vocês já estão vendo. Esse termo com esse. Sobrou só o 25 sobre 1, né? 25 sobre 1 é o próprio 25, dividido para 25 sobre 16. Agora é só finalizar, porque se aqui o denominador é 1, você não vai repetir a primeira do jeito que ela está. Então 25 vezes, agora você inverte essa outra, 16 sobre 25. Qual é a resposta para essa divisão? Ora, existe o cancelamento novamente, ó. Sobra apenas o 16. É um pouco trabalhoso? É. Não vou mentir, né? Que é um pouco trabalhoso, sim. Mas não é aquele complexo todo, porque existem os cancelamentos que você faz, né? Foi na internet, professor, caiu. Ok, tudo bem. Então, observa que os cálculos eu fiz separadamente, certo? Isso aqui é o que a gente chama de rascunho, para encontrar as respostas das potências e das somas e subtrações. Eu faço no rascunho. Aí, quando eu venho para cá, eu coloco só a resposta que eu encontrei, certo? E vou fazendo devagarzinho, compassadamente, para não se atrapalhar e não esquecer de nada. Aqui é a primeira divisão que tem que ser feita. Então, você calcula a potência. Aí, repete a primeira do jeito que ela está. E a segunda inverte. Eu inverti e observei que o 36 eu posso simplificar. Se eu simplificar o 36, sobra o 25 sobre 1. Certo? 25 sobre 1. Aí esse resto aqui, ó, eu não tinha mexido com ele, né? Esse resto aqui, eu não tinha mexido com ele. Certo? Então faço o quê? Eu só vou repetir. Aí, ó, como é uma divisão novamente, né? Você tem que repetir a divisão novamente. Só que não é divisão. Ora, se é divisão, como é que se faz? Repete a primeira, né? E inverte a segunda, multiplica pelo inverso da segunda. Só que quando você inverte 25 sobre 16, o 25 vem para baixo, né? E eu falei para vocês, toda vez que você tiver o mesmo valor em cima e embaixo, numa multiplicação, você pode cortá-los, que é chamado de cancelamento. O que sobra é apenas o 16. Uma questão bastante legal, né? Bastante legal. É um pouco grandinha, né? Mas não é daquelas questões dificérrimas, difícil. É só você fazer com paciência. E tem que utilizar, claro, todas as dicas que foram dadas nas aulas anteriores, né? Isso aí é fundamental, não pode esquecer de jeito nenhum. Tudo bem? Desse detalhe. Certo, fazendo outro exemplo, vamos lá. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Então vamos fazer aqui um exemplo B, rapidinho. Que é uma questão que eu encontrei aqui no livro que eu trabalho aqui, que eu achei ela muito legal. Ela é um pouco maior do que essa daí, é um pouco mais trabalhosa, mas ela tem a raiz quadrada, né? E ela vai fazer uma revisão geral de todos os assuntos, porque ela começa com a potência é 1/3 elevado ao quadrado, vezes... aí ela abre um parêntese e coloca uma raiz quadrada. Certo? E a raiz quadrada é de quem? É de 16 sobre 25.
Só que ela ainda coloca aqui, ó, menos 1/10. Tá vendo? Ou seja, potência, raiz, subtração. Aí no denominador ela coloca 7/25. Aí vezes, parêntese novamente, 4/7 mais 2/5 vezes, opa, o vezes eu coloco sempre bolinha, 1/3 e 1/4. Vocês lembram dessa parte? Essa parte aqui é o que a gente chama de fração mista, né? Aí ele coloca o igual aqui. Só que tem um zero aqui e um zero aqui. Aí eu pergunto para vocês, essa questão que parece uma monstra, ela vai ser uma questão difícil ou uma questão fácil? O que é que vocês acham, do ponto de vista de vocês? Alguém diz? Vai ser difícil ou vai ser fácil? Eu acho que um pouco dos dois. Gostei da resposta, mas ela é uma questão fácil. Vocês lembram qual é a resposta quando o expoente de uma fração é zero? Todas as vezes, exatamente, é 1. Não. Todas as vezes que você tiver parêntese, não importa o que tenha dentro do parêntese, se o expoente for zero, a resposta sempre vai ser 1. Então, eu, apesar de ter achado ela interessante, eu sabia que ela ia ser fácil, por causa desses expoentes. Então, como fica na realidade? Ora, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vale 1. E isso aqui também, tudo isso aqui também vale 1, porque o expoente é zero. Certo? Então, se você tem uma multiplicação por 1, vai dar o próprio termo, né? E aqui também você tem uma multiplicação por 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar, ó, o valor da potência. Vamos fazer a potência? A potência aqui, ela é 1/3 ao quadrado. E isso vai dar o quê? Vai dar 1/3 vezes 1/3, que é igual a 1/9. Ok? É igual a 1/9. Então eu vou colocar 1/9 vezes o 1, que é o que sobrou de cima, né? E embaixo ficou o 27, perdão, o 7 sobre o 25. Também vezes o 1, que foi o que sobrou aqui de baixo. Aí o que você vai ficar na realidade é com uma divisão, né? Você vai ficar com uma divisão. Eu vou fazer até de outra cor esse traço para vocês notarem qual é a divisão. A divisão vai ser 1/9 dividido para 7 sobre 25. E como é divisão, o que é que a gente faz? Repete a primeira, do jeito que ela está, e multiplica pelo inverso, né, da segunda. 25 sobre 7. Aí a multiplicação é simples. Uma vez 25, né? Aqui é vezes. Uma vez 25 vai dar 25. E aqui a tabuada do 9. 9 vezes o 7. Quanto é 9 vezes 7? Quem lembra? Alguém? 9 vezes 7? 60 aí. Ninguém? 3. Pronto. Finalizou o problema. Então, na realidade, o que parecia ser um problema enorme, né? Na realidade, se tornou uma coisa trivial. Deixa só olhar aqui se... Ficou menor do que a primeira. Deixa eu olhar aqui se a reunião começou.
Então, esse problema é interessante, porque esse problema tem essa questão do cancelamento, né? Tem essa questão do cancelamento, não, perdão, do expoente. Questão do expoente. O expoente sendo zero, se o expoente for zero, aí vai ser sempre 1 a resposta. Aí, então vocês têm que ficar atentos, porque se aparecer uma questão como essa na atividade, você não vai tentar resolver tudo, né? Você vai fazer o seguinte, você vai observar quais são as regras para essas situações. Então, por isso que eu disse, é bom tomar sempre cuidado e estar sempre, quando for fazer a atividade, sempre ficar com essas notas de aulas abertas. E se tiver algo parecido ali, você já aproveita ali, já faz cancelamento das coisas e pronto. Certo? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou ter que sair, certo? Eu já estou chamando aqui, porque eu faço parte do conselho da merenda escolar e vai ter uma reunião agora que já começou. Ok? Então, da minha aula, vocês estão dispensados, ok? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Deixa eu parar aqui.